Oi, gente, tô eu aqui, Mavesper Siqueridem, bruxa sacerdotisa da religião Wicca, falando diretamente do Templo da Deusa com vocês. E hoje, dando uma palavrinha bem rápida no quadro Pergunte a Bruxa Má. Esse quadro, ele vai responder rapidamente perguntas simples, mas bastante comuns que as pessoas me fazem, principalmente iniciantes que escrevem para mim ou me procuram de alguma maneira nas redes sociais, fazendo perguntas, e às vezes seleciono algumas perguntas porque eu acho que elas podem ser de interesse de muitas pessoas e trago aqui para vocês nesses momentinhos. Esse é um vídeo rápido em que a gente vai falar um pouquinho sobre a religião Wicca e como as pessoas podem atender o que a gente chama de chamado da deusa, ou seja, um sentimento, uma necessidade de aprender essa nossa religião da natureza, uma religião conectada com os ciclos da Terra, com os ciclos do universo, que representam a própria existência da deusa em que nós acreditamos, que é a natureza. As pessoas iniciantes, elas geralmente chegam muito entusiasmadas e elas querem saber o que eu faço para virar bruxa. O que eu tenho que aprender? O que eu preciso estudar? Sim, a gente sempre indica aquelas boas listas de livros básicos, a pessoa tem que ter um conhecimento racional a respeito da Wicca, do que ela é, até mesmo para poder julgar se é isso que ela pretende fazer pelo resto da vida. Porque a nossa religião, sendo uma religião sacerdotal, é uma escolha que as pessoas podem fazer para sempre, ou também a pessoa pode perceber que a vocação dela não é exatamente para o sacerdócio, mas para uma prática pagã, que também é válido. O começo geralmente é sempre o mesmo. Aí as pessoas me perguntam, mas qual é a primeira coisa que eu devo aprender? Sim, claro que eu encorajo todo mundo a ler esses livros básicos e a entender racionalmente a estrutura da religião. Mas esses estudos não transformam você em bruxa ou bruxo. O que é essa transformação? A transformação necessária para você sair da condição de uma pessoa não bruxa para uma pessoa que se tornou uma bruxa, ela é uma mudança de percepção do universo que te cerca e de como você se relaciona com ele. Geralmente as pessoas querem saber o que elas têm que aprender, e eu costumo dizer para os novatos que a primeira coisa a fazer não é aprender, é desaprender. Desaprender o quê? Olha, se cada um de nós se lembrar de quando era criança, assim, com 5, 6, um pouco antes dos 7 anos, vocês devem se lembrar que o mundo era bem mágico. Eu tenho uma memória bem distante da minha infância, acho que desde os 2 anos de idade eu me lembro. Tenho uma memória contínua, nem todo mundo tem, mas a maioria das pessoas tem vislumbres, relances dessa época em que eram pequenos. Da época em que eles falavam com as árvores, com as plantas, eles ouviam os objetos de casa conversando com eles. Essas coisas que todos nós passamos. Até que um dia a gente resolveu partilhar isso com um adulto, e esse adulto virou para nós, treinado pela sociedade ocidental, patrifocada, de religiões retilíneas. Esse adulto virou para nós e falou assim, nada disso existe, isso é só sua imaginação. Nessa hora, e principalmente na idade dos 7 anos, a partir dos 7 anos, que é um portal mágico na vida das pessoas, esse racionalismo que nega a existência da magia, que nega a relação íntima e pessoal com as coisas da natureza e com tudo que nos cerca, porque não se iludam, os objetos feitos pela tecnologia humana também fazem parte da natureza. Nós somos natureza. A gente costuma se excluir da natureza, mas isso é um grande erro. Então veja, você conversava com as roupinhas das suas bonecas para saber qual que é a boneca que queria usar naquele dia.
Você conversava com o seu cachorro e ouvia ele responder. Você conversava com as formigas do jardim porque você não queria pisar nelas e matá-las, então você sugeria para elas um outro caminho para elas passarem. Todos nós fazíamos isso quando éramos crianças, até que alguém nos disse, isso é bobagem. Então esse é o primeiro desaprendizado. Você tem que desaprender que essas coisas são bobagens e voltar a ser a criança mágica que você era. É só a criança interior que faz magia. Então, se tornar uma bruxa ou bruxo passa pela recuperação das crenças da criança mágica. E passa também por um processo que eu chamo de ressensibilização. A gente perdeu a sensibilidade de se relacionar com as coisas da natureza. Por exemplo, eu estou aqui agora no meu solário, contíguo ao meu quarto, e ele tem uma enorme coleção de suculentas e cactos. Vocês estão vendo algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar mais um pouquinho das coisas. Deixa eu virar aqui o vídeo. Ó, minha coleçãozinha aqui, minhas amiguinhas. E essas plantas, muitas vezes elas vão participando comigo dos meus trabalhos mágicos diários, bem como os animais da minha casa, os muitos cristais que eu tenho. E o que acontece? Quando eu não era bruxa, eu chegava numa casa e eu me relacionava com plantas como se elas fossem objetos. Elas não são objetos, elas são seres vivos, individuais. De certa maneira, mesmo que diferente de nós, elas pensam, elas sentem e elas se comunicam. As plantas, os animais, as árvores, a terra, os cristais, tudo que nos cerca, inclusive os objetos da nossa casa, porque eles também foram feitos de elementos da natureza. Então, você se ressensibilizar significa você passar a ouvir de novo, como você ouvia quando você tinha menos de 7 anos, as vozes desses seres e responder a elas na medida em que elas vão se comunicando com você. Quando você conseguir fazer esse processo de ressensibilização, e ele é um processo fácil, se você não acreditar que ele é impossível. Se você acreditar que ele é impossível, o mundo é aquilo que você acredita que ele seja. Então, se você puser obstáculos, você não se livrará desses obstáculos. Se você passar a acreditar tranquilamente, sem dúvidas, que é possível conversar com as plantas, com os animais, com as árvores, com os objetos, você vai ver que tudo que existe quer se comunicar. Isso é uma realidade xamânica. Isso não é uma coisa reservada para pessoas especiais. Isso é um patrimônio dos seres humanos. Isso é um patrimônio das pessoas. Isso foi tirado das pessoas por crenças religiosas muito dogmáticas que dominaram o mundo. Quando a gente recupera essa percepção das crenças religiosas mais antigas, dos pagãos, você acaba percebendo que é possível ouvir de novo essas vozes da natureza. E é isso que torna você uma bruxa ou um bruxo. Então, no começo da minha vida como bruxa, eu não era capaz de fazer isso, mas eu fui desaprendendo o que tinha me sido dito que eu não era capaz de fazer, e eu fui percebendo o que eu era capaz de fazer. Então, se hoje eu entro na minha casa ou em qualquer ambiente, eu sei, porque eu escuto dentro de mim, com a minha intuição, com a minha mente, o que as plantas estão falando comigo, o que os animais domésticos estão falando comigo, o que todos os seres presentes naquele lugar estão falando comigo. Não com palavras, mas com energia. Se eu entro em casa e eu tenho um animal que está com algum desconforto, imediatamente eu sei que animal é. Eu vou direto para ele e vou descobrir o que está acontecendo. Se eu entro em casa, eu sei se as minhas plantas querem água, ou se elas estão precisando de mais sol, ou se elas estão precisando ser adubadas. Eu não preciso
guardar essas informações racionalmente, porque eu sinto a energia dos seres. E você também é capaz de fazer isso. Basta que você se abra para essa possibilidade. A ponto de, se você estiver num lugar, entrar num ambiente que você não conhece e ele está cheio de pessoas que habitualmente convivem. Se você estiver bem sensibilizado, ressensibilizado, você vai perceber as relações entre as pessoas. Você vai saber quem gosta de quem não gosta, quem fala mal do outro, quem tem uma energia ruim, quem está triste. E essa percepção é a percepção que as crianças têm antes dos 7 anos de idade. É ela que precisa ser recuperada para que você possa realmente, um dia, poder trabalhar com a magia da criança interior e fazer com que essa magia, com os elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, possa moldar de acordo com a sua vontade, a sua realidade e as coisas que te cercam. E existem vários tipos de sensibilização. Por exemplo, por que eu escolhi esse exato lugar aqui no meu solar para conversar com vocês? Eu estou falando com vocês em pé e estou num determinado lugar. Por quê? Porque eu analisei energeticamente todos os ângulos que eu tinha para falar com vocês e percebi que o melhor ângulo, onde eu ia ser melhor ouvida, onde eu ia ser melhor compreendida, era aqui. Por quê? Porque isso é um lugar de poder para a minha fala, para o meu ensino. Talvez se eu estivesse fazendo outra coisa, por exemplo, se eu estivesse tentando reconciliar pessoas, ou se eu estivesse tentando fazer um acordo, eu tivesse escolhido um outro ângulo da sala. Mas este aqui, energeticamente, é o melhor lugar de comunicação. Então, eu escolho esse lugar, porque eu sei que é nele que vocês vão lembrar melhor do que eu falei e que vocês vão compreender melhor aquilo que eu estava tentando transmitir nesse vídeo. Bom, gente, esse vídeo é bem rapidinho mesmo, para vocês entenderem um pouco do trabalho que a gente começa a fazer quando a gente treina uma pessoa num círculo de prática, num coven, ou quando a gente começa um processo de dedicação com alguém, ou seja, quando a gente começa a ensinar a magia, ensinar essa pessoa o caminho da bruxaria, o caminho da arte dos sábios. Então, deixa um like, acompanha o nosso canal, esse é o canal da Tradição Diânica do Brasil, e você vai sempre ter essas pequenas palavrinhas com a Bruxa Má. E se você tiver perguntas, por favor, encaminhe e pergunte a Bruxa Má. Beijo, é sempre um prazer estar com vocês. Abençoados sejam.